Olá, está começando o Pauta Aberta dessa sexta-feira, 30 de julho. Eu sou Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Frio segue intenso no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, 31 cidades registraram neve pelo segundo dia consecutivo. O mesmo aconteceu na Serra Catarinense, onde teve até acidente por conta do gelo na estrada. Cinemateca de São Paulo pega fogo. Polícia investiga as causas e especialistas lamentam a perda de milhares de documentos do acervo histórico do cinema nacional. Governo de Nova York vai pagar para as pessoas tomarem a vacina contra a Covid. Decisão foi tomada por causa do aumento do número de casos registrado nos últimos dias. E o Japão, atual sede dos Jogos Olímpicos de Tóquio, estendeu o estado de emergência por conta do aumento de contágios por coronavírus. O país registrou mais de 10 mil casos de Covid-19 pela primeira vez desde o começo da pandemia. Fique aqui com a gente que o Pauta Aberta está no ar. Começamos a edição dessa sexta-feira falando, é claro, do recorde de frio que atinge o país. Como temos mostrado, as temperaturas em grande parte das cidades do sul não têm passado dos 5 graus. Nessa quinta-feira, 31 cidades do Rio Grande do Sul registraram novamente queda de neve. Veja. Cidades do sul, sudeste e centro-oeste do país registraram a temperatura mais baixa do ano ontem. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a mínima foi de 4 graus. Registro incomum numa cidade acostumada aos 30. O Instituto Nacional de Meteorologia já havia emitido alerta para o Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em todos eles, havia o aviso para temperaturas baixas, com até 5 graus. No sul, o dia mais frio do ano voltou a trazer neve. Esse fenômeno aparece com a combinação do frio intenso e também umidade. No Rio Grande do Sul, 31 cidades registraram neve. Em São José dos Ausentes, a cena se repetiu pelo terceiro dia seguido e a temperatura chegou a 4 graus negativos. Em Santa Catarina, outras 12 cidades também voltaram a registrar a queda de neve. Em Urupema, teve ainda o recorde de frio, 7,4 graus negativos. Em Bom Jardim da Serra, a temperatura caiu ainda mais, 8,6 graus negativos, a mais baixa do Brasil. No Paraná, 29 cidades registraram temperatura abaixo de zero ontem. No oeste, Cascavel marcou 3 graus negativos. Curitiba, menos 1. Em Inácio Martins, o registro mais baixo, menos 3,7 graus e sensação térmica de 15 graus negativos. É bonito, mas não é só glamour, não. Por conta do gelo que caiu sobre vários trechos de estrada, o risco de acidentes está alto. Em Santa Catarina, uma colisão acabou em morte nesta quinta-feira. O carro vermelho bateu de frente com a viatura da Polícia Militar de Santa Catarina. O PM que dirigia acabou morrendo. Outras 5 pessoas ficaram feridas. O acidente foi na rodovia estadual que corta Anita Garibaldi e estava com gelo na pista. Na Serra Catarinense, outras 2 rodovias foram interditadas por causa da neve. Este vídeo foi gravado numa viagem pela SC 114 e dá uma noção de quanto gelo ainda tinha na pista, mesmo durante o dia e já com o fim da neve. Pelo caminho, havia muitos motoristas que decidiram não encarar o desafio de dirigir numa estrada desse jeito. E no interior do Paraná, a saída que os agricultores estão encontrando para salvar as lavouras tem sido reforçar a proteção sobre as plantações. Veja. Valdinei Caselato é produtor rural em Marialva, na região noroeste do Paraná. Na propriedade dele, que tem 15 hectares de lavoura de milho e mais 3 de hortaliças, as baixas temperaturas têm causado prejuízos. Na produção de milho, juntando os efeitos da seca e da geada, as perdas passam de 50%. Mas por aqui não tem muito que o produtor possa fazer. Diferente do que acontece com as hortaliças, em que algumas técnicas ainda podem ajudar a proteger a produção. De olho nas previsões, o produtor quis se antecipar e fazer tudo o que estava ao alcance para minimizar os efeitos de uma nova geada. Na produção de pepinos, a estufa ganhou reforço para reduzir a entrada de ar frio. E entre as plantas foram feitas pequenas fogueiras para aquecer o ambiente. A intenção é a gente criar um microclima dentro da estufa, né, para que não se forme a geada.
né? O gelinho, às vezes o que a gente vê o pessoal achando bonito, aquele branquinho, aquilo ali, depois de uns dias a planta morre, ela acaba, né? Então não pode formar aquela geada. Então, para não formar essa geada, a gente tem que criar um ambiente um pouquinho mais quente do que está fora. Então, os pontos de fogo que a gente faz dentro da estufa, com a fumaça que isso gera, né? Aí isso dá um ambiente assim que é mais difícil de formar a geada. Outra técnica utilizada na propriedade é a irrigação. Quando a temperatura cai próximo do ponto de congelamento, ali próximo de 0 graus, a gente liga, né? Isso 2, 3 horas da manhã, e só vai desligar a hora que amanhece o dia. Porque aí com a água irrigando constante, né, a água que sai do poço ela é bem mais quente do que a temperatura ambiente, né? Na produção de abobrinhas, a proteção é feita com papel e terra nas laterais. A ideia é a mesma, criar um microclima mais favorável. Com tudo preparado no campo, o que resta ao produtor é esperar e confiar na natureza. Eu não moro na propriedade, eu moro na cidade, mas nesses dias eu me desloco para cá, já fico aqui, né? Aí a gente já faz um cafezinho bem quente ali, fica esperando, olhando o termômetro, né, acompanhando. A temperatura caiu, vem caindo constante, uma temperatura próxima de 0 a 5, 4, 3, né? Tá constante caindo, aí já não tem o que fazer, encarar o frio e tomar essas medidas que a gente está se preparando. Depende mesmo a gente, na hora de deitar, e pedir para que Deus tome conta, e a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, né? Que a gente conseguir, as medidas que se for possível a gente fazer, a gente pretende fazer, né? Aquilo que for dentro da nossa possibilidade, né? Fora isso, realmente é contar com aquilo que a natureza aí, né, o que Deus prepara para a gente, né? Bom, e pelo visto, o frio deve continuar ainda pelos próximos dias. Confira agora na previsão do tempo. Uma massa de ar frio ainda mantém as temperaturas muito baixas e com condição para geada ampla em todas as áreas da região sul do país. Tem previsão de tempo bastante firme e a geada pode acontecer de forma mais forte em áreas da Serra Gaúcha e Catarinense. As temperaturas ainda ficam negativas, principalmente sobre a Serra Gaúcha e Catarinense, com menos 7 graus previstos para esta sexta-feira. Em relação às temperaturas nas capitais, em Curitiba o dia começa com apenas 0 grau e à tarde não vai passar dos 12 graus na capital do Paraná. Em Florianópolis a mínima é de 6 e a máxima é de 19 graus e em Porto Alegre tem previsão para geada com mínima de 2 e máxima que não vai passar dos 16 graus à tarde. A sexta-feira ainda será gelada sobre áreas do centro-oeste do país por causa do predomínio de uma massa de ar de origem polar. Ainda tem condição para geada em áreas do estado do Mato Grosso do Sul e também sobre o sul do estado de Goiás. O tempo fica bastante firme e as temperaturas não conseguem subir muito no período da manhã. O dia começa com apenas 9 graus em Goiânia e a máxima chega aos 28 graus à tarde, o que caracteriza uma grande amplitude térmica. A umidade do ar vai cair nas horas mais quentes do dia. Em Brasília, o dia começa com 10 e a máxima é de 26 graus. Em Cuiabá, o amanhecer também é gelado, com mínima de 10 e máxima que alcança os 27 graus. Em Campo Grande, tem condição para geada, com dia que começa com apenas 4 graus e máxima que não passa dos 20 graus à tarde. As temperaturas não conseguem subir muito ao longo desta sexta-feira e tem até mesmo previsão para geada em áreas da capital paulista. A mínima fica na casa dos 3 e a máxima não passa dos 14 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 7 e máxima de 21 graus. Na capital fluminense, o dia começa com 9 e a máxima é de 20. E em Vitória, o dia começa com 15, com máxima de 21 graus no período da tarde. E a polícia de São Paulo investiga o que teria causado um incêndio no galpão da Cinemateca, que fica na zona oeste de São Paulo. O prédio pegou fogo no início da noite desta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou numa das salas do acervo histórico de filmes e teria acontecido após a realização de uma manutenção no sistema de climatização. Segundo especialistas, grande parte do acervo histórico do cinema brasileiro estava armazenado nos cômodos que pegaram fogo. Entre os itens perdidos estão documentos que tinham mais de 100 anos e seriam usados na montagem de um museu sobre o cinema brasileiro. O prejuízo ainda será contabilizado, mas o que se perdeu, segundo o Corpo de Bombeiros, foi algo como 4 toneladas de arquivos históricos do Instituto Nacional de Cinema. A média móvel de mortes por Covid-19 diminuiu no Brasil.
Já o número de casos subiu e por isso mesmo é preciso manter os cuidados. A avaliação foi feita nesta quinta-feira pelo secretário executivo do Ministério da Saúde. Vamos ver. Estamos num cenário aí de queda de óbitos, ainda em alta, né? Mas já tivemos aí com uma alta maior. Mas o que chama atenção de fato é essa inflexão para a subida do número de casos, né? Então, por isso eu queria chamar a atenção para isso e pedir a todos, os secretários municipais, secretários estaduais, enfim, todos os gestores de saúde, aqueles que nos acompanham, para reforçar as medidas não farmacológicas, né? A utilização das máscaras, distanciamento físico sempre que possível, higienização das mãos, dar preferência em ambientes arejados, né? Amanhã foi de derrota para o time feminino brasileiro de futebol, que perdeu nos pênaltis por 4-3 para o Canadá, depois que o jogo terminou empatado em 0-0, inclusive na prorrogação. No boxe, Abner Teixeira venceu e garantiu a primeira medalha do esporte nos Jogos de Tóquio. No vôlei, o time masculino garantiu vaga nas quartas de final com uma vitória de 3-1 contra os Estados Unidos. Durante a pandemia, muita gente deixou de visitar os consultórios médicos por medo da infecção pelo vírus do Covid-19. Só que essa prática acabou gerando outro problema: o aumento de diagnósticos tardios de várias doenças. O autoexame de rotina das mamas que a enfermeira Vanessa descobriu um nódulo. Após a realização de exames, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Tudo isso aconteceu durante a pandemia. Segundo ela, a burocracia para a realização dos procedimentos diagnósticos durante o período pandêmico atrapalhou o início do tratamento. A quimioterapia, para iniciar, ela precisa de alguns exames mais complexos, né? Que é a cintilografia. Então, esses exames, eles requerem algumas autorizações de plano. Então, esses daí precisavam de um pouco mais de burocracia dos planos e tudo, né? Por eu ser enfermeira, por eu procurar meus direitos, por eu ter acesso à internet e tudo, e procurar aquela cartilha lá da ANS que vem dizendo todos os parâmetros e todos os datas limites dos planos de saúde, né? E aí eu fui e estava cobrando os meus direitos de acordo com as datas limites dos planos de saúde. O tratamento agora está realmente andando sem pausa. Não posso estar reclamando do tratamento que eu tô recebendo hoje. Todo esse processo, depois que foi aceito, tudo está sendo corrido muito bem. Segundo este médico oncologista, a pandemia atrapalhou diagnósticos para diversas doenças, inclusive o câncer, já que muitos deixaram de fazer consultas preventivas por medo do vírus. Agora, é maior o número de pacientes que procuram os consultórios com diagnósticos tardios. Houve o risco de ter um aumento na nossa sociedade das doenças que são as doenças comuns, as doenças corriqueiras, pressão, diabetes, colesterol, câncer. Então a gente precisa agora, como a pandemia está amornando, a pandemia está diminuindo, a gente começar a cuidar das outras doenças do nosso dia a dia. São aquelas doenças que elas podem adoecer a gente, nós podemos ter sequelas e podemos ter até a morte. Então é um momento, como a população está vacinada, como o risco de contaminação está sendo menor, porque a pandemia está diminuindo, as pessoas têm que procurar fazer a sua prevenção. O médico enfatiza sobre a importância de não adiar a consulta por causa da pandemia. Para homens e mulheres, além dos cuidados gerais com a saúde, como boa alimentação e atividade física, ele ressalta sobre a necessidade de realização de exames preventivos de rotina. O homem, a partir dos 45 anos, ele tem que fazer a prevenção do câncer de próstata, que é o principal do homem. A mulher, ela tem que fazer a prevenção do câncer do colo uterino, prevenção do câncer de mama. Homem e mulher tem que fazer prevenção do câncer de pulmão, prevenção do câncer de intestino. Esses são os mais comuns. Mas a gente também tem que avaliar os fatores de risco de cada pessoa. A prevenção do câncer, ela é individualizada, baseada no seu fator de risco. Quem fuma, quem bebe, quem tem obesidade, quem tem outras doenças que podem aumentar o risco de ter câncer, essas pessoas precisam de um acompanhamento individualizado.
E ainda falando da importância de manter a saúde em dia, a regra não vale só para os adultos. Aproveitar as férias escolares para fazer um check-up na saúde dos pequenos pode ajudar a evitar outras doenças. Veja. Com a pausa na intensa rotina das atividades escolares, muitos pais aproveitam o período das férias para realizar o já tradicional check-up. E como a saúde começa na boca, quem disse que ela também não necessite desses exames preventivos? Como no período de férias, né? As mães, os filhos têm mais tempo de ir ao consultório odontológico, então assim, eles estão mais livres das provas, de tudo, né? Das aulas, então as mães acabam sim levando mais os filhos ao consultório odontológico. E é até interessante, por quê? Porque é um período que a criança ela está mais relapsa. Ela tem mais tempo para brincar, para tudo, e acaba esquecendo um pouco da higiene bucal. Além disso, come mais guloseimas, bombons, chicletes durante o dia, biscoito. Então, ela acaba ficando mais relapsa em relação à higiene bucal. Então, é de extrema importância estar fazendo acompanhamento dentista, para a gente estar acompanhando isso, a fim de evitar qualquer problema que venha a surgir. Um serviço muitas vezes procurado por gente como Marlene, que busca mesmo são as orientações preciosas para garantir a saúde da pequena Laila. A Laila, desde bebê, sempre foi acompanhada, sempre eu fiz o acompanhamento direitinho. E a cada 6 meses a gente tem essa preocupação, né, de ver como é que está tudo, fazer uma profilaxia, colocar flúor. E é importante, né, para a saúde bucal, como a saúde também do trato gastrointestinal. Eu sempre gostei de vir para o dentista. E diz pra gente, é importante para você estar cuidando dos dentinhos? Sim, é muito importante. Quais são os principais cuidados? Usar o fio dental, escovar os dentes, usar enxaguante bucal. E cada idade requer um tempo diferente para o acompanhamento da saúde das crianças. Quando se tem até 1 ano de idade, por exemplo, essa visita ao especialista deve acontecer 1 vez ao mês. Quando se está na fase escolar, de 3 a 4 vezes. Tudo para o monitoramento do desenvolvimento pleno dessas crianças, para assim garantir a melhor qualidade de vida. Até 1 ano de vida, a gente costuma fazer aquelas consultas mensais, as consultas de puericultura, em que a gente vai orientando os pais, a gente vai olhando a questão das vacinações, a gente vai orientando a amamentação, a alimentação complementar até 1 ano de vida. Depois de 1 ano de vida, essas consultas elas podem continuar sendo de 2 a 3 em 3 meses. E aí, à medida que a criança vai crescendo, vai aumentando esse espaço de tempo entre uma consulta e outra. Então, naquelas crianças maiores, nos escolares, a gente costuma fazer isso de 4 a 6 meses, entre uma consulta e outra. A pediatra lembra que entre os exames mais comuns estão hemograma, triglicerídeos, função hepática e renal, essenciais para a detecção precoce de qualquer enfermidade, seja um aumento de colesterol ou deficiência de alguma vitamina. E a gente também se baseia muito pelas queixas dos pais. Então, a gente pode pedir exame de urina, parasitológico de fezes, ou alguns outros exames se aquele pai tem alguma queixa, aquela mãe se queixa de alguma coisa daquela criança. Por exemplo, aquelas crianças que têm uma dificuldade respiratória, aquelas crianças que os pais falam que tem um pouco mais de taquicardia. Então, a gente pede uma avaliação cardíaca, a gente pode pedir um raio-x, a gente pode pedir um ultrassom. A gente se baseia muito pela idade da criança e pela queixa que os pais costumam trazer para a gente. Agora o noticiário internacional. A cidade de Nova York vai oferecer um incentivo financeiro de $100 às pessoas que se vacinarem contra a Covid-19. A medida é para dar um impulso à campanha de imunização na cidade, onde as autoridades sanitárias já aplicaram cerca de 10 milhões de doses, mas que nesse momento observam uma queda no índice de aceitação de vacinas. Nova York já vinha oferecendo outros incentivos para aumentar a aplicação de vacinas, incluindo viagens gratuitas de metrô ou sorteios de prêmios em dinheiro que totalizaram o equivalente a mais de 25 milhões de reais e até hambúrgueres e batatas fritas grátis. Desta vez, o plano do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, para garantir a retomada da economia, foi oferecer aos nova-iorquinos $100 se eles tomarem a vacina da Covid-19 em um posto de vacinação administrado pela cidade. Who goes to a city-run site to get vaccinated. Por outro lado, Nova York vem adotando uma estratégia mais dura. Agora, os funcionários públicos vão ser obrigados a se vacinar contra a Covid-19 ou, caso se recusem, precisam fazer testes semanais. É uma tentativa das autoridades de barrar a disseminação da variante Delta.
Na esfera federal, o presidente Joe Biden admitiu que pode seguir um caminho similar e tornar a vacina contra a Covid-19 obrigatória para todos os funcionários federais. Biden afirmou que os Estados Unidos precisam fazer melhor para aumentar a vacinação contra o coronavírus. Amanhã, o chefe da Casa Branca deve apresentar novos passos do esforço para vacinar mais americanos. Em todo o país, a recusa pela imunização faz a pandemia voltar a subir, além do aumento da circulação da variante Delta. Mais de 99% das mortes por Covid-19 registradas em maio foram de pessoas não vacinadas. Os Estados Unidos têm estoque suficiente de vacinas para garantir a imunização de todos os americanos, mas ainda existe resistência de parte da população que não quer se vacinar. E o Japão, atual sede dos Jogos Olímpicos de Tóquio, estendeu o estado de emergência por causa do aumento de contágios por Covid-19. O país registrou mais de 10 mil casos de coronavírus pela primeira vez desde o começo da pandemia. O Japão anunciou nesta sexta-feira que vai prorrogar a emergência sanitária por Covid-19 em Tóquio e ampliar a medida a outras 4 regiões diante da alta dos contágios. A decisão foi adotada uma semana após o início dos Jogos Olímpicos. A emergência já em vigor foi prorrogada até 31 de agosto em Tóquio e Okinawa. Segundo o primeiro-ministro Yoshihide Suga, a medida também foi estendida a Saitama, Chiba, Kanagawa e Osaka. Para alguns, a situação chegou a esse ponto por incapacidade do governo. O Japão é bom em criar frases como estado de emergência, mas isso não é suficiente. Precisamos adotar medidas apropriadas. Acho que o fato de que estão decretando estado de emergência de novo mostra como o governo é incapaz. A realização dos Jogos Olímpicos era reprovada pela maioria da população, mas parece que a força do esporte já fez muitos mudarem de ideia. No começo eu estava preocupada se seria bom ter os jogos, mas agora acho que o esporte tem o poder de iluminar o mundo que está no escuro atualmente por causa da pandemia. O Japão registrou nesta sexta-feira mais de 10 mil casos de coronavírus pela primeira vez. Também houve recorde de contágios entre atletas e delegações olímpicas, com 27 novos casos somente nesta sexta. Os números levaram as autoridades e os especialistas em saúde a advertir sobre o risco que implica a propagação da variante Delta. O surto no país asiático é pequeno em comparação a outras nações, com 15 mil mortos desde o começo da pandemia, mas apenas 1/4 da população está vacinada por completo. Por isso a importância de manter todos aqueles cuidados que a gente já conhece, né? Usar o álcool gel, usar a máscara e manter o distanciamento social. Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro marcado novamente na segunda-feira, logo depois do Vida em Foco. Bom final de semana. Tchau, tchau.